Figurinhas e figuraças, começando mais um vídeo para o nosso canal. E assim acabou a segunda parte de Revelation, Masters of the Universe, Revelation pelo Netflix. Segunda parte já saiu, muita gente, acredito que a grande maioria já assistiu. E apesar de a gente ser um canal aqui de colecionáveis, principalmente de colecionáveis, o pessoal que acompanha sabe que eu gosto muito de He-Man e os Mestres do Universo. Ao longo dos anos fiz vários vídeos, mostrei os livros, mostrei HQs e o pessoal me pediu muito a opinião dessa segunda parte, né? Então, que foi isso? Essa animação do Netflix que gerou uma certa polêmica, especialmente depois da primeira parte. Na minha opinião tem erros e acertos. Mas antes de comentar um pouco do que eu achei do geral e da segunda parte, eu acho que vale a pena eu mencionar como é que eu vejo a vida em relação a essa situação toda de Motu no mundo. Então, assim como muita gente que assiste o canal, leva uma vida bem complicada, bem corrida. Geralmente a gente trabalha muito, tem diversos problemas. Passamos parte do dia, muita gente, maior parte do dia, em lugares que não gostaríamos de estar, falando com pessoas que a gente não queria estar junto, e por aí vai. Então, qualquer coisa que consiga me tirar um pouco desse mundo real, que me faça esquecer um pouco dos problemas e me traga um sorriso no rosto, já estou muito contente, tá? Então, é assim que eu vejo a situação. A outra, também, minha opinião, eu acho que a cultura no mundo praticamente acabou. Aí você fala, puxa, como assim? Note os filmes que estão em cartaz, os últimos filmes. Duna, Caça-Fantasmas, mesmo Eternos, que são personagens antigos da Marvel. Estou assistindo a série do Chuck, do Brinquedo Assassino. Então, praticamente você não tem coisas novas. Isso é tudo reciclagem, reboot, continuação. Você lê as HQs, mesmo as HQs, essas ideias aqui já foram usadas em algum momento lá atrás. Você não é surpreendido, né, com coisas novas, tirando, obviamente, exceções. Mesmo livros, às vezes você lê alguma história, alguma coisa, ou biografia, você fala, puxa, parece a história do outro livro, etc, etc. Você não vê, por exemplo, alguém pintando uma nova Capela Sistina na arte. Então, obviamente eu estou generalizando, mas a impressão que eu tenho é que a cultura praticamente acabou. Então as pessoas hoje se preocupam mais com a orientação sexual daqueles personagens lá atrás, ao invés de fazer novos enredos ou bons enredos, talvez porque não consigam mais fazer. Essa é a minha impressão. E He-Man, os Mestres do Universo também. Um negócio que tem 40 anos aí, praticamente, e estamos falando desse mesmo assunto novamente. Então, a ideia novamente a mesma coisa que está lá atrás, muda alguma coisa, um reboot, uma continuação, e etc, etc. Então, antes que alguém diga, que não sei quem passa o pano, esse aqui passa o pano, tá bobagem, cada um tem a sua opinião, e eu entendo que eu posso gostar de algo ou não gostar, e vocês também. Então a gente tem que respeitar as opiniões. Claro que opiniões podem ter um fundamento ou não, mas tem pessoas também que exageram, né? Lacração, isso e aquilo. Tem coisas que são realmente forçadas e tem coisas que não são. Mas o resumo é mais ou menos esse aí, antes da gente chegar, para vocês entenderem o meu ponto. Já falei isso num outro vídeo também. Essa animação, diferente do que foi vendido lá atrás, isso certamente gerou algum descontentamento das pessoas, não é uma continuação da animação dos anos 80. É uma história, é uma possível história, um possível fim talvez.
assim como o multiverso ou os multiversos aí que a gente vê na vida. Tem multiverso da DC, multiverso da Marvel, What If. Talvez eu falei isso no outro vídeo. É um What If. Assim como a história de vários personagens, inclusive Motu, já foi mudada várias vezes. Então, eu não fiquei lá nos anos 80, meu contato com He-Man não acabou nos anos 80. Então, eu assisti aquela porcaria das Novas Aventuras, eu assisti a animação de 2002, teve o filme de 87, que eu revi algumas vezes, li os quadrinhos da DC, li os quadrinhos da linha Classics, continuei comprando uma ou outra figura. Então, muita gente ficou parado lá, mas eu envelheci, evoluí e os personagens também evoluíram. Então, algumas origens e outras coisas foram mudadas. E quando há um arrependimento sempre tem aquela justificativa do multiverso, né? Então, sempre tem alguma... Mas, voltando, não é uma continuação e nem poderia ser uma continuação por causa de questão de direitos, brandings. Então, nem poderia ser uma continuação. E o Kevin Smith, nessa animação, ele não usa apenas uma referência, ele usa referências diversas, mini-comics, do filme de 87, dos quadrinhos, para jogar nessa animação. Que eu não sei, minha opinião é que não vai ter continuação, apesar do final, muita gente ficou empolgada lá com o final, símbolo da horda, isso e aquilo, mas eu acho que não vai ter continuação. Espero, não sei, mas eu acho que eu não estou errado. Então, um exemplo de elementos. Comentei, nos prequels, as 4 HQs que foram lançadas, que contam um pouco da história prévia antes da animação, a origem do esqueleto é retirada das mini-comics. Você pega essa história do Deus esqueleto, ou mesmo nessa segunda parte, o alinhamento dos planetas ou do universo, para ele conseguir o poder máximo, e a Maligna conseguir o poder máximo, também é um elemento tirado dos filmes. O fato da Maligna virar feiticeira e outros elementos, o Exército dos Mortos, isso foi tirado das HQs. Então até comentei que nas HQs, quem vira o Deus, vamos falar assim, o poderoso e quer destruir tudo, é o esqueleto, não a Maligna. O esqueleto percebe nos quadrinhos da DC que ele andou pelo multiverso e uma coisa continua invariável: esqueleto sempre perde. E aí, no momento de surto, ele resolve destruir tudo, o universo e o multiverso. No caso da Maligna, ela também tem um movimento onde ela contempla que o universo é muito maior do que as nossas picuinhas, brigas, etc. E que não interessa o quanto você sofreu ou quanto você foi feliz, no final isso não vale nada. Então, um dos pontos positivos, eu vou citar aqui, dessa animação, são as questões, na minha opinião, filosóficas, emocionais, de relacionamentos. Mesmo eu, especialmente no último ano, nos últimos 2 anos, vocês já passaram por isso, quantas vezes a gente já contemplou, vamos falar assim, o universo, e falou assim, será que vale a pena tudo isso que a gente está fazendo? Será que vale a pena a tristeza? Será que vale a pena a vida? Se no final vai todo mundo pro saco, literalmente? Então, isso já aconteceu, eu já estive, e talvez algumas pessoas aqui também já estiveram no lugar da Maligna, onde você contempla e fala assim, não ao ponto de querer destruir tudo, mas que se dane tudo, não quero me importar com nada, porque no final não vai fazer diferença alguma. Então, elementos do filme, eu citei do Skelegod, do alinhamento dos planetas, temos até o Blade, personagem lá do filme, que também teve figura nos anos 80 e saiu figuras pela linha Classics. Inclusive, é ele que no final, naquela batalha final do He-Man com o esqueleto no filme, não é o Langella ali, é ele, porque o filme já não tinha mais dinheiro, já não tinha mais como fazer nada, e ele era o cara que fazia as coreografias, que ensinava, além de ser o personagem, ele que fez as coreografias do filme. Então, o Blade aparece, imagina, também um personagem B, vamos falar assim, mas até o Pig Boy, que é ele que dá o cetro pro esqueleto no filme. Então, tem elementos
diversos aí, né? O Esqueleto no final das HQs da DC, quando ele está na iminência de destruir o universo, ele evoca os mortos, assim como a Maligna. Aliás, para quem gosta do Fera das Sombras, né, esse final tinha Fera da Sombra para tudo quanto é jeito. Então, ainda analisando por cima a coisa, eu acho que o lado positivo dessa animação, pegando os 10 capítulos, são as relações interpessoais, familiares, emocionais entre os personagens. Eu, sinceramente, provavelmente por causa de todo esse histórico que eu contei com Masters of the Universe e da vida, em alguns momentos fiquei até emocionado porque me identifiquei com muitas situações interpessoais ali. E o lado, na minha opinião, no lado negativo, é que, na verdade, tem mais de um lado negativo e mais de um lado positivo, mas duas coisas que são negativas que eu particularmente fiquei desapontado. A primeira é a questão da rapidez. Você não consegue sentir o tempo passando. Lembrando que entre o He-Man sumir e voltar, etc., se passam anos. E ali a gente não percebe, é tudo muito rápido, então a gente não tem esse sentimento do tempo passar. A gente não sente a tristeza, a desolação ali. Então a gente não fica triste, muito tempo triste, e não vê os personagens tristes porque não tem essa noção de tempo. Há várias ideias jogadas e que não foram bem trabalhadas pelo tempo da animação. Então isso é uma situação, é um ponto negativo. A segunda, em relação aos prequels. Os prequels levantaram uma série de situações que eu achei que fossem desenrolar nessa segunda parte, ou fossem resultar em coisas diferentes, né? Tinham ideias ali muito boas. A filha do Esqueleto, onde foi parar? Lá com a Horda. A questão dele querer trazer a mulher de volta. Então, terem apagado a mente da Teela várias vezes, Então, tem uma série de situações. O próprio Orlax, que é um monstro que está lá, a criatura que está dentro do dungeon, lá com o Duncan, que tem uma participação importante no prequel, simplesmente está jogada lá e não traz mais nada. Então, essas duas coisas no geral, entre outras, pequenas origens, coisas que foram modificadas, me deixaram um pouco desapontado, até mesmo a origem da Teela. Lembrando que na animação dos anos 80, e para ser uma continuação, a Teela meio que é encontrada pelo Duncan. Então, ali o Duncan é a filha dele mesmo com a feiticeira antes de se tornar feiticeira. Então, essas coisas um pouco me desanimaram um pouco, mas, de novo, eu acho que o saldo é positivo de tudo isso. Apesar da trama corrida e essas outras coisinhas. Falando nas relações interpessoais, que sinceramente são as coisas que eu mais gostei. Já na primeira parte tinha a história do Roboto, isso é, dele ser alguém, ser humano, a história do corpo, né? Quando o Pacato reencontra o Adam, que é uma cena emocionante. Nessa segunda parte, eu acho que tem muitas cenas que são emocionantes e me chamaram muita atenção na questão pessoal. Uma delas é o amor do Duncan pela feiticeira. A hora que o Esqueleto mata ela, assim como mata nos quadrinhos, apesar de eles não terem mais proximidade em função dela ser a feiticeira e estar presa ao castelo, o amor dele por ela, aquilo aí me deixou emocionado, porque é quase um amor platônico entre eles, porque ela não pode, ela tem as funções dela como feiticeira e ele ajoelhado ao chão chorando, tal. Isso foi bem legal. A segunda, a relação entre o Rei Randor e o Príncipe Adam, daquela história que muitos passam por isso ou passaram, dos filhos quererem deixar os pais orgulhosos e às vezes terem a impressão que os pais não ligam, né, ou não dão o valor suficiente, e os filhos estão sempre tentando superar as expectativas dos pais. E quando o Randor abraça o Adam, ou antes disso ele fala, olha, eu queria dizer que me orgulho muito dele e tal, etc. Essa é uma cena também para mim de grande emoção, porque essa relação pais e filhos é sempre, não sempre, mas muitas vezes
complicadas nesse sentido. Mesmo Randor, para mim, foi uma surpresa nessa segunda temporada, porque além dessa situação toda, tem a questão de batalha, ele no campo de batalha, tem a relação dele com a Marlena, também uma outra coisa interessante. Quem é casado há muito tempo talvez entenda, tem momentos da vida que aparecem outros problemas que a gente se distancia um pouco, mesmo morando no mesmo lar e tal, porque tem coisas que são insolúveis, e às vezes não são nem problemas do matrimônio, mas são problemas externos que são trazidos, mas quando a coisa aperta, você percebe que pode contar com aquela pessoa e vice-versa, e as pessoas se unem para tratar um problema comum. Ainda sobre relações interpessoais, sim, lá em Eternia as pessoas transam. Aquela cena onde a Maligna monta praticamente em cima do esqueleto no trono para pegar a espada, é uma cena, não sei se necessário ou não, mas eu achei interessante. Eu falei, puxa, eles não vão fazer isso. E você percebe o esqueleto ali no tesão mesmo, com o osso provavelmente lá em cima, e a Maligna ludibria ele nessa questão sexual para pegar a espada. Pobre Maligna nunca saberá o que é uma linguada, né? Mas achei interessante, né? O pessoal da lacração nesse momento que fica falando, é lacração, lacração. Isso aí é lacração? Isso não é lacração. Então, você vê, a gente fica batendo uma tecla, isso acontece comigo quando a gente está irritadíssimo com alguma coisa. Então, olha que cena legal. E a outra, muita gente, Tila, lésbica, lacradora e não sei o quê. A cena final, apesar de não ter beijo, apesar de eles não terminarem casados, onde a Tila segura a mão do Adam nitidamente num gesto de amor, deixando implícito que eles têm algo mais ali, possivelmente, e ela fala, você sempre será meu campeão e tal. É uma cena também de arrepiar, porque mostra o amor entre eles, mesmo que não tenha rolado nada até aquele momento. Apesar de tudo, eles estão ali juntos. Então, isso também me deixou bem feliz, essa relação. Temos batalhas, as batalhas como sempre, assim como na primeira parte, batalhas épicas, muito legais, e temos a questão daqueles personagens que a gente não viu na primeira parte aparecendo agora. Então, o Ariete, que funciona como bomba, temos lá Abelhão, temos também voando Stratos, então muitos personagens. O Panther, tinha certeza que eles não iam deixar o Panther de fora, porque já fizeram o Gato Guerreiro, tem o molde, um ferramental e tal, então tá lá o Panther também, tem uma participação legal. O Pacato também tem uma participação muito interessante, ele deixa de ser lá o covarde e muitas vezes atua, mesmo sem estar transformado no Gato Guerreiro, defendendo lá os seus amigos. Então, no geral, o desenvolvimento dos personagens eu achei interessante. O que eu achei, de novo, a trama muito jogada, muito rápida, e às vezes não dá tempo de você sentir toda essa tristeza. E a Maligna, obviamente, é o destaque, apesar daquele negócio dela pegar a espada, ficar super forte, isso já me incomoda um pouco, mas essa situação dela, de tristeza dela em relação ao universo, à vida, e às vezes, e aí você tem que se atentar em momentos felizes, em coisas felizes para esquecer que no final é o final. Então eu achei isso bem legal, e de novo, é muito amarrado com outros elementos que a gente já viu por aí. Enfim, o Spikor, que na primeira parte era o esqueleto, agora aparece. Falei do Goatman. Então temos lá o Multigarras. Então, interessante pra caramba. Muita gente lá colocando, eu vi, às vezes me arrependo, em grupo, deixa de ver não o saldo, mas analisar as coisas em tópicos para fazer análises risíveis aí, ou análises bestas, né? Do tipo pegar uma imagem e falar, lá o Adam de joelho para lacração, ou a Maligna quando ela fala, olha, as idiotices do passado não serão toleradas. O Adam, o Kevin Smith dizendo que não gosta dos anos 80. Então, olha o quanto de coisas legais e positivas, e também negativas, estão nesse contexto aí.
Então, outro destaque, já na primeira parte já estava bem definido, Duncan praticamente é o Batman de Eternia, é o homem mais perigoso em Eternia, lembrando que o Batman, nas histórias do Morrison, também, quando há uma invasão de alienígenas brancos lá da DC, o Batman também é considerado o homem mais perigoso do planeta Terra. Temos o He-Man Hook, vamos falar assim, que faz uma ligação com o Olar, que é o primeiro He-Man bárbaro, que chega até a pegar o machado. E eu acho que deram uma boa justificativa dele ficar daquele jeito, porque a espada é quem tempera o poder, então é meio preguiçosa a explicação, mas é possível e dá para engolir isso aí. O Orco, o retorno do Orco, também a justificativa é boa, ele volta como Gandalf, né, praticamente como Mago Branco, assim como o Senhor dos Anéis, então lembra a questão do Senhor dos Anéis. Marlena também, como eu falei, tem um destaque legal. Então, no final, eu acho que o saldo é positivo e tem a questão do final da Horda. Muita gente queria a She-Ra, mas a She-Ra eu já falei isso aqui em vídeos, já fizemos lives e tal. Assim como eu desconfiava, a She-Ra não apareceu e é um outro branding, é uma outra marca, infelizmente, hoje em dia. Então, a chance de a gente ver ela junto com o He-Man é quase impossível. Então, queria muito ver, queria muito que desse um jeito. Mas por isso que a She-Ra do Netflix, que aí sim eu acho que dá um pouco de forçada na questão da orientação sexual e tal, assim como tem essa forçada da Maligna com o esqueleto, mas o He-Man não existe no universo dela e vice-versa. Mas a Horda, o Hordak, muita gente não sabe, já falei isso aqui, é um vilão do He-Man. Ele foi criado para ser um vilão do He-Man. Ele foi emprestado lá para She-Ra na animação Filmation. E no final tem aquela história da Horda, onde ele transforma o esqueleto. E acaba aí. Lembrando que nas histórias em quadrinho Classics, na batalha final entre o Hordak e o esqueleto mata o Hordak, mas antes disso, ele solta, como o boneco Origins, que saiu recentemente, o Hordak solta aquela engrenagem, aquela serra que sai do peito e transforma o esqueleto num ser meio tecnológico, que é aquela versão das novas aventuras. E o esqueleto vai para o espaço atrás do Horde Prime, que controla toda a Horda. Então, vários elementos, várias referências. É aquilo que eu falei, é um multiverso, é um what if. Não é uma continuação, porque se fosse uma continuação da animação dos anos 80, seguiria fiel a esses elementos, mas já falei desde a origem da Teela e outras coisas, ele usou diversas referências, mas no final um saldo positivo, porque temos uma animação, temos a animação mais infantil, temos a coleção Origins, temos a coleção Revelation, que aliás o Olar, vamos falar assim, o Savage He-Man, aí, o He-Man selvagem, deveriam ter usado um body grandão igual na animação, mas vai ficar mirradinho e vem com o Orco. Mas temos uma coleção Revelation, tem muita coisa de Motu voltando. Aqui no Brasil, Panini lançando alguns quadrinhos que já saíram há algum tempo pela DC, mas hoje é possível ler isso em português, muita gente não teve acesso. Então, eu acho que, assim como eu previa desde o ano passado, foi um ano muito positivo para He-Man e os Mestre Universo. Então, não sei, eu acho que não vai ter uma continuação, mas eu acho que o saldo disso é positivo. Imagina, tem um montão de gente que não tinha nem o que falar e agora, apesar de falar bobagens no YouTube, no Facebook, agora consegue falar, temos um assunto em comum para discutir ou para falar groselhas aí, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, ficou um pouco longo, mas a gente se encontra muito em breve num próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.